Eu sou a Vitória, eu faço parte do time de marketing da Barrica Lebô e eu tô aqui hoje para contar para vocês um pouco sobre o pó de cacau. A produção do cacau começa lá nas fazendas com o cultivo do fruto do cacau. A colheita do cacau acontece 2 vezes por ano e essa colheita, o momento certo de acontecer é quando o fruto do cacau ele atingiu o ponto de maturação correto. Significa que ele já tem a acidez e a disponibilidade de açúcares suficientes para que ocorra uma boa fermentação. É na fermentação que vão ser criados os ácidos que vão gerar esse aroma que a gente conhece do chocolate. Bom, depois da fermentação, essas amêndoas elas passam pelo processo de secagem, elas são secas muito comumente aqui no Brasil ao sol e depois de secas elas vão ser transportadas para as fábricas para serem industrializadas. A primeira etapa que essas amêndoas passam é a etapa de limpeza, para tirar qualquer sujidade, pedacinho de pedra, pedacinho de folha. Depois da limpeza, da etapa de limpeza, essas amêndoas elas vão para a etapa de torra, que é justamente aqueles ácidos que a gente comentou lá na fermentação, eles vão ser aquecidos e vão de fato gerar o aroma e a cor do chocolate como a gente conhece. Bom, aqui a gente consegue ver a amêndoa natural, onde ela ainda não passou pela etapa de torra, e aqui a gente já tem as amêndoas torradas. Após a etapa de torra, as amêndoas passam pela etapa de descascamento. Então, assim que as amêndoas são descascadas, elas vão ser chamadas agora de nibs. O que são os nibs? Nada mais é do que o centro da amêndoa sem a casca e quebradinho, moído. Os nibs, eles passam também por uma etapa de moagem, onde eles vão virar uma massa de cacau. A massa de cacau, ela pode ou não passar pelo processo de alcalinização, e após esse processo, ela é refinada, dando origem ao líquor. O líquor é exatamente a matéria-prima do chocolate. Então, o líquor, ele pode ter 2 destinos. Ele pode ir para as indústrias para que ele seja adicionado de açúcar, leite, enfim, ser produzido o chocolate como a gente conhece, ou ele segue no processo de produção para ele ser prensado. Quando o líquor é prensado, ele gera 2 subprodutos. A manteiga de cacau, que está aqui, e ele gera também a torta. A torta, a gente até chama de torta porque o maquinário, né, a prensa, ela deixa manteiga de cacau, que é a gordura do líquor, de um lado, e aí a torta, ela sai realmente em formato de torta. São discos redondos de pó, e esses discos, eles vão ser moídos e pulverizados, dando origem, finalmente, ao pó de cacau. Bom, a alcalinização do pó de cacau é bem interessante esse tema, porque a gente vê no mercado pós de cacau natural e pós de cacau alcalinizados, que nada mais é do que ter uma solução alcalina em contato com a massa de cacau. Essa solução, ela reage com as antocianinas do cacau, que é uma substância naturalmente presente na fruta, e ela faz com que a cor do pó de cacau, a cor daquela massa de cacau seja intensificada, e com isso também o sabor de chocolate, como a gente conhece, também é intensificado. O que é o pó de cacau black? A gente sempre tem que pensar que o processo de alcalinização ele pode entregar um extremo. Então, à medida que esse pó de cacau tem um contato por mais tempo com a solução alcalina em altas temperaturas, a gente vai conseguir obter um pó de cacau muito escuro, que é muito comumente chamado de cacau black, cacau preto. Aqui a gente tem 2 exemplos bem interessantes para a gente entender realmente o impacto da alcalinização. Então, a gente tem um pó alcalino mediano, então a gente tem um pó de cacau que tem uma cor mais escura, com um sabor mais pronunciado de chocolate quando a gente compara com o pó de cacau natural. E aqui a gente tem o extremo da alcalinização, onde a gente obtém o cacau black, o cacau preto. E aqui vocês estão vendo ele a seco, então o pó como ele realmente é. E aqui a gente tem 2 aplicações para a gente ver o resultado das cores e do sabor desse pó de cacau aplicado em bolos. Olha que interessante esse pó de cacau, que ele é de uma alcalinização mediana a seco e o resultado que ele entrega para uma aplicação para uma receita de bolo. O mesmo acontece com o pó de cacau black. Olha essa cor maravilhosa de um pó de cacau preto que entregou nessa aplicação, nessa receita de bolo, essa cor super intensa. Espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho mais sobre o pó de cacau. Cacau Barry. Expresse a sua verdadeira natureza.